Ok. Bom dia, então, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, pessoal que nos assiste aqui no plenário, pela TV, Canal 16 e pelas redes sociais. Eu ocupo, então, o espaço do grande expediente para apresentar aos senhores um projeto de emenda para incluir a inovação na lei orgânica do município. Eu tenho aqui, a ideia é trazer falar um pouquinho de inovação, do conceito de inovação, tratar de alguns exemplos e também apresentar o que mudaria. Na sequência, a equipe vai estar apresentando para os senhores, porque sabemos que, para a gente poder incluir algo, né, na nossa lei orgânica, precisa de um mínimo de assinaturas. Bem, é importante, né, eu vou ler a exposição de motivos, porque ela foi construída com muito carinho e ela reflete muito, acho que ela fundamenta muito bem o que de fato é inovação. Porque a gente associa muito a questão da inovação à questão tecnológica. E não, inovação é muito mais do que isso. Então, eu vou ler rapidamente a exposição de motivos. A realidade atual mostra uma mudança de paradigma em relação ao cotidiano. O crescimento e o avanço tecnológico, as mudanças climáticas, a consciência sobre o papel do ser humano no meio ambiente e as suas reais responsabilidades. As relações humanas entre diferentes raças e religiões. A globalização, o mundo sem fronteiras, enfim, uma nova época. Engana-se quem pensa que pode ficar de fora desta realidade, pois ela é o nosso dia a dia. E esta mudança drástica de visão do mundo traz na sua mais forte expressão um novo conceito, a inovação. O que é inovação? Inovação é a ação e o ato de inovar, ou seja, modificar, adaptar antigos costumes, manias, legislações, processos e etc. É renovação e a criação de uma novidade. Quando pensamos em inovação, pensamos em tecnologia. A tecnologia presente no nosso lar, no nosso trabalho e na nossa sociedade, enfim, a tecnologia preenchendo todos os espaços. Mas a inovação não é somente tecnologia. Inovação é fazer de forma diferente e mais eficaz o que já é feito hoje. Inovação na economia energética, na medicina, nas relações humanas, na forma de trabalhar e de se comunicar, na forma de ensinar. Inovação é aplicada em todas as áreas da vida, desde o contexto empresarial, educacional, tecnológico, ambiental ou mesmo econômico. Como fazer diferente o que existe? Como transformar a criatividade em realidade? Como inovar? Como a legislação vigente pode apoiar esta realização? Vigente ou o que precisa de mudar, né, gente? Essas perguntas permeiam o trabalho do legislador, que deve avaliar estas mudanças e propor legislações que permitam o apoio e não tornem-se obstáculos no caminho da inovação. Somente desta forma poderemos preparar nosso município para um crescimento sólido e eficaz. O reconhecimento da inovação na legislação municipal vigente solidifica uma sociedade que apoia a renovação, os estudos, os projetos e ações que melhoram a vida de seu cidadão. Então, de fato, a inovação está no modelo mental de todos nós. Então, a pergunta que nós temos que fazer: quando a gente pensa, diante de uma situação, como eu penso no que eu vou ganhar com isso, ou o que a sociedade vai ganhar com isso? O que eu tenho para ajudar a isso se realizar, ou o que eu ganho com isso? É uma mudança de atitude. Quando a gente fala em ambiente colaborativo, que a gente está escutando falar né, cada vez mais a respeito disso,
o mundo privado cada vez mais buscando um ambiente colaborativo para se desenvolver, o público também precisa ter esse avanço. Nós tivemos ontem, né, um exemplo da apresentação da Lei de Liberdade Econômica. É um exemplo do mundo público de simplificação, de modernização, que é urgente. Nós já estamos atrasados nisso. O que aconteceu ontem na nossa cidade é um exemplo claríssimo. Como que, se um decreto não permite que pessoas voluntárias que trabalham por uma causa e que essa causa é a preservação da vida possam, num espaço público, panfletear, esse decreto está errado. Certamente é o decreto que precisa mudar e não o CVV não fazer a ação. Então, não é uma crítica direta ao prefeito, vereadora, nesse momento que eu trato de inovação. É que a gente pense as legislações que a gente tem e que elas impedem o avanço, que elas impedem o desenvolvimento. Então, se nós tivéssemos uma ocupação da praça com um grande número de pessoas que pudessem ter comportamento de risco, tem situações diferentes. Não é o caso. Então, para nós usar o exemplo de uma forma construtiva aqui, esse decreto não se aplica. Ele precisa ser revisto. Porque o que importa ali? O que importa é nós conscientizarmos. Em média, 50 pessoas por mês está tentando se suicidar em Caxias. Então, a ação do CVV é necessária. Nós estivemos, na semana passada, mais vereadores dessa casa estiveram na palestra do Silvio Barros, e ele falou sobre cidades inteligentes. E uma provocação dele foi, se uma cidade não é inteligente, o que ela é? Né? E quem são as pessoas dessa cidade? O que elas estão fazendo para tornar essa cidade inteligente? Que é uma sociedade sustentável, uma sociedade que cuida do meio ambiente, que trata adequadamente do seu lixo, que está se utilizando de inovação. Então, quem constrói isso é a sociedade. Ele trouxe um exemplo muito interessante, que inclusive nós temos a foto aqui, de um prédio inaugurado, é um prédio em Curitiba, ele foi inaugurado em 2017. É o primeiro edifício zero água do mundo. Então, toda a água que transita por dentro do prédio, a usada ela é tratada dentro do prédio e a água potável é a que vem da chuva. Então, o prédio está aqui, ó, é esta foto. Todo esse empreendimento, vocês imaginam o investimento que houve, né? E a causa é nobre, é água. Ele não conseguia ser isento da taxa d'água do município. Ele não usa. Ele fez todo um investimento. Né? Então, o que tem que mudar? A legislação. Os vereadores que estavam lá, eu não lembro, era o Toigo, o Frisso, se tu lembra de mais exemplos, Frisso, mas ele trouxe vários exemplos, dizendo, nós não podemos impedir que essas coisas aconteçam, nós temos que mudar a legislação. E esse exemplo foi um exemplo bem importante. Eu também gostaria de comentar, né, em relação a isso, novamente, quando estivemos na ACAT, em Santa Catarina, os verticais que lá se reúnem. Então, no vertical da saúde, da agricultura, do meio ambiente, todos os segmentos têm um vertical instalado. Mas eles estão reunidos. Por exemplo, estava reunido da saúde. O público, o privado, saúde, tinha o pessoal da área de diagnóstico, da área de cirurgia, eles estavam ali juntos estudando inovação, tecnologia para simplificar o processo, para baratear custo, para que todos ganhem no final. Então, é um conjunto de ganha-ganha. Permitiu a parte, vereadora Paula. Na sequência, vereador. E os outros verticais, tinha um de internacionalização, tinha um de RH, eles também se conectam depois, porque quem está estudando a inovação,
A internacionalização está vendo também o que pode buscar fora do país para contribuir com os verticais que estão ali reunidos. Sim, por gentileza, vereador. Uma declaração de líder. Vereador Frisso, seu à parte. Vereadora Paula, li rapidamente aqui a proposta que Vossa Senhoria está encaminhando de alterações na lei orgânica de cumprimento. De fato, muito pertinente nós incorporarmos na legislação principal nossa, que é a lei orgânica, esses temas, né, que já estamos abordando no plano diretor, né? Já estão sendo incluídos através de emendas da comissão, de Vossa Senhoria também, no nosso plano diretor. De fato, cada vez mais nós temos que nos voltar para essa questão da inovação, né? E Vossa Senhoria referia a palestra acontecida lá do prefeito de Maringá, né? De fato, muito esclarecedora, né? E ele coloca ali muitos desafios, né? Eu gostei muito do que ele deixou nas entrelinhas, né, contra a atual administração aqui, né? Ele não referia o nome, mas ele dizia, né, de muitas coisas que efetivamente nós estamos vendo aqui acontecer na nossa cidade, de o tempo está passando e a administração não se agilizar do ponto de vista de entrar nessa disputa, né? Eu fiquei muito impressionado com as alternativas que foram colocadas, não só essa da CAT, mas especialmente de várias cidades já colocarem na sua legislação que os telhados têm que ser voltados para a frente norte. Para a frente norte, exatamente para possibilitar, né, que ali adiante esses telhados possam comportar energia diferenciada, né, através desses mecanismos novos aí de captação de luz solar, né? Então, extremamente inovadoras, né, várias medidas, né? Então, você imagina, apresentar um projeto, nós colocarmos aqui em discussão de que todos os prédios a serem aprovados daqui para frente, obrigatoriamente vão ter que ter os seus telhados voltados para a frente norte. Não deixa de ter uma lógica muito interessante, né? Mas vão comprar uma briga desgranida, né? Então, mas é isso que, né, que a inovação propõe, né? Esses novos desafios, né? Então, de fato, algumas das questões que foram levantadas pelo palestrante, nós já incorporamos na questão dos corredores de desenvolvimento, a manutenção, né, do estímulo à verticalização nas vias principais, trabalhando a questão da densificação, até por conta de que nessas ruas principais é que existe melhor mobilidade, transporte coletivo e assim por diante, né? Então, eu acho que nós avançamos bastante na nossa proposta, que vai entrar em discussão amanhã com relação ao nosso plano diretor. Mas, sem dúvida nenhuma, Vossa Senhoria está de parabéns em propor que a gente incorpore esses mecanismos também na nossa lei orgânica. Cumprimentos, vereadora. Obrigada. É um exercício constante, né, que nós precisamos fazer. Ele trouxe aquele exemplo também baseado na questão toda do envelhecimento da população e que hoje cada família que tem o seu idoso, né, sofre com problemas em relação a cuidador, aquele problema que todos sofrem. E ele comentou sobre as casas compartilhadas. Então, idosos que moram junto, contratam uma enfermeira, ela dá remédios na hora certa para todos, eles têm recreacionista, eles têm toda uma agenda, né? Mas teve alguma dificuldade com o plano diretor do local, que não podia ter casas com mais de uma família, enfim. Mas é o pensamento nosso que tem que mudar, né? E o jovem tem mais facilidade nesse sentido, mas nós temos a experiência, então são mudanças de paradigma. O vereador Rafael tinha pedido uma parte também. Vereadora, cumprimento o seu projeto, né, com certeza terá o apoio, né, deste vereador. Mas, vereadora, a senhora também tocou no assunto sobre a questão da campanha do suicídio, do CVV, que era para ser realizado na praça, que eles pediram autorização. Sabe, vereadora, eu e a senhora temos projetos em comum, inclusive em conjunto, a questão do Janeiro Branco, que é a questão também do suicídio, né? Tivemos aqui pessoas renomadas do Brasil presentes no dia da aprovação do nosso projeto. A senhora tem dialogado muito com a comunidade estudantil, com as mulheres, setores, enquanto psicóloga trabalhando esse tema. O vereador Fiuza, pela parte religiosa e por ser vereador, também é autor de um projeto de lei, inclusive esteve na semana passada ocupando a tribuna e falando do projeto.
E, vereadora, eu sou autor do projeto que decretou de utilidade pública o CVV. Então, além de ele ser uma entidade filantrópica, uma entidade que auxilia gratuitamente as pessoas que são vítimas, né, de automutilação, e que também cometem provavelmente suicídio no futuro, se não forem assistidas, né, aonde o serviço do município não consegue alcançar a rede socioassistencial, essas pessoas voluntariamente. E elas estavam pedindo para fazer uma campanha, uma distribuição de panfletos, folders, que historicamente nós conseguimos, vereadora. Sabe que quando nós aprovamos esse projeto, depois a presidente do CVV veio a falecer num acidente de trânsito, nós conseguimos iluminar a Prefeitura de Caxias, o Cristo lá nos pavilhões, a Casa de Pedra, tudo com um amarelo. Eu não quero crer que seja uma retaliação à senhora, a este vereador, autor do projeto, ao vereador Fiuza, ex-líder do governo, que nós nos dedicamos a este projeto, né, a cuidar das vidas, a cuidar das pessoas. Agora, sabe o que eu lamento, vereadora? Se a gente caminhar só pela Júlia de Castilhos, não precisa de outras ruas, é pessoas te atacando, entregando papel de prostitutas no meio da rua, papelzinho para os homens, sabe, e atacando para tirar foto e não sei. E para isso não tem fiscalização. Agora, para as pessoas que querem ajudar gratuitamente, daí eles querem punir. Mas pessoas que deveriam de agradecer essas pessoas que querem se dedicar de forma gratuita para o município, né? Mas é uma retaliação, não quero crer que seja para o vereador Fiuza, para mim e para a senhora, vereadora. Gente, assim, ó, a resposta que eu vi no jornal foi da secretária do Urbanismo, que ela cita o decreto, e ela poderia ver como uma excepcionalidade, mas entende que não pode. Então, se nós nos prendermos a isso, é um bom exemplo para nós usarmos que uma legislação ela não pode impedir o bem maior de acontecer, né? Então, tem que mudar a legislação. O decreto, sim. Então, eu estou dentro dessa linha de legisladores, né? É muito rápido para mudar, né? Então, tem exemplos assim bacana de ver, porque muita coisa boa já está acontecendo. Eu não sei quem dos senhores conhece o Espaço Cinquentenário, que é um espaço de cowork. Durante o dia tem salas que pode-se compartilhar trabalho e tal. E no dia da semana passada, na quinta-feira, o meu marido disse, vamos lá comer uma pizza. Eu falei, mas pode, né? Eu não conhecia. Chegamos lá, paramos na frente da casa, tinha um monte de criança correndo, rede. Falei, gente, deve ter uma festa particular ali. E nós entramos. Não, é um espaço onde vão as famílias, tem lugar para as crianças brincar, tu pode levar a tua bebida, se tu for comer uma pizza. Eu encontrei pessoas que eu tinha trabalhado lá, pessoas novas, sentamos na mesma mesa comendo a pizza. É um novo conceito que já está em vigor, né, há bastante tempo. É que ele está aqui, e eu cito como exemplo para a gente ver que é uma realidade. Bem, como vereadores, né, que a gente coloca aqui, nós, no nosso trabalho, termos esse olhar, né? Nós somos lideranças, nós somos formadores de opinião, como nós vamos disseminar esse conceito, né? No nosso trabalho, no dia a dia, nas visitas que a gente faz, porque é uma questão de sobrevivência. Mas, basicamente, eu vejo que o poder público, diferente do que o privado, ele precisa se reinventar. E se nós pensarmos, nós teríamos como ter startups dentro aqui da Câmara de Vereadores, ou lá na Prefeitura, para modernizar o processo? Por que não? Para simplificar o processo, para tornar mais produtivo, né? A gente pode fazer isso, nós temos legislação que permite, ou nós vamos passar depois por uma licitação? Não tem como, né? Então, nós temos que pensar nisso. Além disso, é dever do poder público manter qualificado, atualizado os servidores, porque eles vão estar fazendo... nós temos que... foi dito lá, né, na palestra, o servidor público serve para servir o ambiente público. Então, ele tem que servir da melhor forma, e ele tem que estar atualizado para acompanhar
essa mudança de paradigma. Nós temos que ter atualização nos currículos escolares, nas nossas escolas, para os assuntos que estão aí. O meio ambiente, o respeito às diferenças individuais, a questão da depressão. Naquele dia aqui que nós tivemos o pessoal... Está acabando o tempo? A questão da microempa, os alunos pediram psicólogo escolar, pelo sofrimento que existe. Enfim, nós temos que nos voltar para um novo modelo mental, e é essa a ideia. Nós estaremos entregando, para finalizar, presidente, a proposta, né, de mudanças, e com essa exposição de motivos. Obrigada, desculpa ter me estendido.